noite toda e não conseguiam pegar peixe nenhum, não conseguiam pegar nada. Mas o Senhor Jesus, ele garantiu que eles iriam pegar, porque Jesus, ele falou assim: agora faça diferente, joga do lado direito. Aí eles foram, obedeceram, jogaram a rede do lado direito e eles pegaram muito peixe, de maneira que tiveram que pedir ajuda. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus está na frente, quando ele manda, quando ele diz vai, quando ele diz vem, quando ele diz para, quando ele diz fica, é para a gente obedecer. Nós temos que ser sensível à voz dele, porque é ele que nos conduz. Quando a gente tem ele dentro do nosso coração, por isso que é importante a gente ter Deus, por isso que é importante a gente vir à igreja, aprender as coisas de Deus, porque quando a gente tem ele nas nossas vidas, a gente pode estar em qualquer lugar, pode estar numa tempestade. Jesus não parou numa tempestade, ele estava naquele bar. Olha que coincidência, Jesus também estava num bar, no meio de uma tempestade. Veio uma tempestade enorme, e aqueles homens, aqueles marinheiros experientes, homens que só viviam do mar, não estavam conseguindo, né? Ao ponto com medo daquele barco até virar. Mas Jesus estava naquele barco com eles. E o que aconteceu? A tempestade acabou, porque Jesus deu uma ordem. A mesma coisa assim para a nossa vida. Eu trago isso para a minha vida. Se eu estou com Deus, Ele está comigo. Então, é Ele que nos conduz. Amém? Gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Porque nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a falar na quinta-feira. Você lembra? A palavra de quinta-feira? Foi quinta, Gabriel? Você teve aí? Foi sexta? Foi terça? Foi terça, né? Então é a palavra de terça-feira. Vocês lembram da palavra de terça-feira? Não lembram? Vocês lembram da pregação de terça-feira, que foi a pregação de João Batista? Vocês lembram, não foi? Terça-feira? Aquela pregação maravilhosa que nós falamos que o homem, ele tem que dar o primeiro passo para que Deus comece a operar. É ou não é? Deus traz e espera o ser humano. Deus traz o ser humano para a igreja e espera ele dar o primeiro passo. Aí a pessoa às vezes fica pensando, e às vezes enquanto ela fica pensando, o tempo passa, e Deus esperando o quê? Ela tomar o quê? Uma atitude. Aí é como eu falo, muitas vezes quando estou evangelizando, eu falo assim, por que eu não entreguei minha vida antes a Jesus? Teria evitado muitas o quê? Muitas coisas ruins na minha vida eu teria evitado. Teria evitado muitas coisas que tivesse entregado a minha vida a Jesus mais cedo. Eu tive a oportunidade. Minha mãe me levou na igreja, meu pai me levou na igreja quando eu era mais jovem. E eu nunca quis ter uma responsabilidade com Deus. E por isso, eu paguei um preço. Porque quando nós queremos andar sozinho, quando o homem começa a querer andar sozinho, sem a direção de Deus, Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis o quê? Nada podeis fazer. Quando você coloca isso no teu coração, poxa, se sem ele eu não posso fazer nada, então eu vou bater para lá e para cá, vou quebrar a cabeça. Como dizia o meu pai, dá murro em ponta de faca, só se machuca, não é? Você dá murro em ponta de faca, você só se dá o quê? Só se dá mal. Eu, uma faca, vai dar um murro na ponta da faca. Meu pai falou, se você continuar assim, você está dando murro em ponta de faca. É o ser humano que insiste em levar a vida sem quem? Sem Jesus. Fora o final que é triste, né?
Se morrer sem ele, o final é triste. Mas nós falamos que João Batista, pessoal, ele chegou, o João Batista, que era ele disse assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Porque Deus mesmo mandou ele pregar para batizar as pessoas, para que Jesus pudesse depois tomar a direção na vida dessas pessoas. Amém? Eu estava até conversando com o Eliezer ontem, não foi, Eliezer? Ontem? Eliezer conversou bastante comigo. Estava lá, estava indo na casa do sobrinho dele, a gente conversou bastante. Ele falou: não, eu realmente tenho que tomar uma atitude, eu tenho que... Foi. E hoje ele veio. Não precisou nem buscar. Não precisou nem buscar. Conversamos, ele falou: não, realmente eu preciso. Porque tem hora que Deus, a gente tem que levantar, dar um pulo, e nem a palavra que foi na vigília, não foi? A palavra que foi: desperta tu que dormes. Lembra da mensagem que foi na vigília? Eu lembro. A mensagem foi na vigília: desperta tu que dorme, levanta-te e Cristo te iluminará. Foi ou não foi na vigília? Foi essa mensagem. E a vigília do despertamento espiritual, não foi? A palavra? Foi. Então o João Batista, ele foi escolhido. O pai falou: vai e começa, porque o meu filho daqui a pouco vai vir. E o João Batista começou a batizar. Daqui a pouco viu umas pessoas que não se arrependeram. Ele falou: raça de víboras, apresenteis fruto digno de arrependimento. Porque as pessoas também estavam indo de qualquer jeito, né? Eu conversando com um amigo, né, com o rapaz, ele falou assim: quando eu fui na igreja, me pegaram e jogaram dentro das águas sem eu nem querer, sem eu nem decidir. Isso também não se faz, porque é uma decisão de quê? De cada pessoa, é a pessoa que tem que decidir. Então nós pegaram ele pela pessoa: você vai se batizar agora, e jogaram ele dentro das águas. Aí ele conversou comigo e falou: pastor, eu quero me batizar quando eu determinar. Eu estou observando, primeiro estou aprendendo, e quando eu decidir, eu vou tomar a minha decisão diante de Deus. Amém, pessoal? Porque cada um que tem que tomar o que? A sua decisão. Pegaram ele e jogaram de tábua, pessoal, lá. É batismo? Não é. Porque o batismo tem que partir de cada um de nós. Entendeu? Então João Batista começou a pregar. Aí vinham os fariseus lá e falaram: rapaz, vocês têm que se arrepender, seu raça de víboras. Quando ele fala raça de víboras, ele estava falando, pessoal, filho da serpente, filho de Satanás. Olha que coisa triste, pessoal. A situação dos fariseus era tão grande que João Batista chamou ele de filhos, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, eles estavam com medo de se perder, mas não se arrependiam dos seus pecados. Eles queriam se batizar por se batizar, achando que ia ser salvo de qualquer jeito. Mas para haver o batismo tem que haver o arrependimento. Havendo o arrependimento, ao batismo e ao perdão em seguida. E o João Batista, pessoal, falou assim: olha, eu vos batizo com água. Eu, o homem. Eu, na igreja, eu batizo. Isso foi ordenado para mim, para eu fazer. Para eu fazer isso, batizar nas águas. O homem, nós o homem. Mas como nós falamos na terça-feira, às vezes a pessoa não quer nem permitir com que nós façamos o nosso trabalho. Ela me pede com que eu faça o meu trabalho. Eu estou aqui, Deus me colocou aqui para fazer isso, e a pessoa impede que eu faça o quê? O meu trabalho. Porque se eu não fizer o meu trabalho, Jesus não vai fazer o dele, não. Porque é uma ordem, Deus tem ordem. E ele disse o que para nós? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será o quê? Não é salvo. Aquele que é batizado não é salvo, não. A Bíblia é bem clara, está no futuro, diz o quê? Será. Será salvo? Será salvo? Às vezes a pessoa confunde. Por que muitas pessoas se batizam na igreja e elas não prevalecem? Muitas não prevalecem. Elas se batizam, mas elas o quê? Elas saem fora. Porque falta a etapa mais importante da vida dela. Falta a etapa mais importante. Ela tomou atitude, o pastor, o bispo fez a parte dele, mas a pessoa não prevaleceu para que Jesus começasse a parte dele, que é a mais maravilhosa de todos. Eu falei isso na quinta-feira também, falei na terça, falei na quinta, e hoje também estou insistindo nisso, porque Deus falou essa palavra muito forte no nosso coração. Então João Batista falou assim: olha, eu
vos batizo com água, para a remissão de pecados. Olha só, a pessoa é perdoada. É perdoada. Jesus perdoa os pecados dela. Ela está limpa diante de Deus. E o João Batista fala assim: olha, mas logo depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Olha a obra maravilhosa que é mais importante, pessoal. Olha a obra que é mais importante. Mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, quando eu batizo a pessoa nas águas, eu batizo ela é batizada, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ela é batizada em Jesus. Você lembra que eu enfatizei que as pessoas foram batizadas em Moisés no Mar Vermelho, e em Josué no Jordão, e em João Batista? Nós batizamos, ela é batizada. Quando fala batizar, é imergir a pessoa. Nós falamos que a pessoa hoje em dia tem batismo para tudo. Tem batismo na capoeira, tem um batismo até na criminalidade tem um batismo, não é? As pessoas têm que matar, fazer barbaridade para poder ter o batismo de fogo delas, não é? Para poder participar daquela vida, daquela. E com Jesus eles tiraram isso de onde? Tiraram isso aí, pessoal. A pessoa, quando ela é batizada em Cristo, ela é inserida em Cristo. Só que Jesus, que é o poderoso, que vem depois de nós, do homem, nós imergimos ela em Cristo. Aí Jesus vem, imerge a pessoa no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, ela é imergida no Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre ela, e com fogo. Sabe o que é o fogo? O fogo é o Pai, pessoal, porque Deus, ele é fogo inextinguível, Deus. Ela é inserida no Pai, aí cumpre-se o batismo em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito. O primeiro batismo é feito pelo homem, mas o segundo batismo é feito pelo próprio Jesus Cristo, que ele mesmo que imerge a pessoa no Espírito Santo e no Pai. Aí a pessoa está completamente imergida em quem? Em Deus. Em Deus, pessoal. Em Deus. Aí ela está com o amor do Pai, aí ela está com a presença do Espírito Santo, aí ela está com o seu Salvador, Jesus Cristo. Ela está com Deus completo na vida dela. Mas se ela ficar só no batismo, ela foi perdoada dos pecados, foi. Aquele espírito que operava nos filhos da desobediência, aquele espírito, ele é expulso. Mas se a pessoa ficar sem permanecer na presença de Deus, ela não tem a manifestação do Senhor Jesus Cristo na vida dela. Ela só se batizou nas águas e o quê? Ela não prevalece, porque ela não foi inserida completamente em Deus. Não foi. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, que ele ficou 40 dias e 40 noites com os apóstolos ensinando as coisas, e ele deu uma ordem quando ele foi subir aos céus. Ele disse, tinha por volta de 500 pessoas. Ele disse assim: olha, não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Olha só, aquelas pessoas, elas já tinham sido batizadas em João Batista, por João Batista, e muitos batizados por quem? Pelos apóstolos, porque Jesus não batiza. O batismo nas águas é ordenado para os homens fazerem isso, não é Jesus. Jesus não batizou ninguém, pelo contrário, ele foi batizado por João Batista. Ele se sujeitou ao batismo, ele como homem se sujeitou ao batismo. Tem alguém aqui mais santo do que Jesus que rejeita o batismo? Você não é mais santo que Jesus. E ele, mesmo não precisando, ele foi para se cumprir a justiça de Deus, para dar o exemplo para nós, como homem, para dar o exemplo. Mesmo eu não tendo pecado, mas eu vou cumprir, como homem, eu vou cumprir a minha função, que é me batizando. E logo com ele mesmo aconteceu aquilo que ele disse:
Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo o quê? Desceu sobre ele, e o próprio Pai falou: este é o meu filho amado em quem me compraz. Olha só, o próprio Jesus. E tem pessoas que não querem o quê? Que não quer isso. Que não quer isso. Aí estavam os três ali: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai saindo das águas, o Espírito Santo sobre ele e o Pai testificando no céu. Olha só a manifestação da divindade. Eu não chamo trindade, tá? Trindade não existe. Pastor, mas eu já ouvi que até estudo na minha igreja que eu frequentei. Deixa eles ensinarem assim, um dia Deus vai acordar eles, vai saber que não existe isso, trindade. Não existe Santíssima Trindade. O que existe é divindade. É um Deus que ele é três pessoas, mas que é um o quê? Um único Deus, amém? Você não pode falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não pode falar isso. Você estaria criando três deuses. Você não pode. Você não pode falar isso. Entendeu? Você não pode falar. Você está criando três deuses e torna-se idolatria. Torna-se, sai do monoteísmo para o politeísmo. É idolatria. Então não podemos fazer isso. Então o próprio Jesus, ele foi manifesto nele a divindade. Ele, o Espírito Santo e o Pai. Completado o 50º dia, que era o dia de Pentecostes, depois da ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição dele. Então, depois que ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias e cumpriu-se mais 10 dias para se cumprir aquela promessa. E 380 pessoas, elas não aguentaram esperar nem 10 dias para se cumprir a manifestação, a promessa de Jesus. Elas não... É por isso que eu falo com você, que às vezes a pessoa se batiza, ela sai da igreja porque ela não foi revestida de quê? De poder. Ela não foi inserida completamente na divindade, em Deus. Então, quando no dia de Pentecostes, quem prevaleceu lá, esperando, na promessa, aguardando a promessa? Por volta só de 120. 380 tinham o quê? Desistido. Olha só, em 10 dias só, pessoal. Em 10 dias, em 10 dias que Jesus deu somente para poder receber a promessa. As pessoas não suportaram receber, pessoal. Não suportaram prevalecer ali em Jerusalém até ser revestido com o batismo no Espírito Santo e com fogo, que era a manifestação de Jesus. Então, no dia de Pentecostes, quando desceu que eles estavam reunidos, aqueles que estavam em jejum, em oração, perseverando, não, eu me batizei, eu fui batizado, eu vou prevalecer aqui com os apóstolos, aqui em oração, em jejum, aguardando a promessa de quem? De Jesus. E no 50º dia exato, pessoal, ouviu-se um vendaval, e de repente o Espírito Santo desceu sobre eles, e foram vistos sobre eles línguas repartidas de fogo, que representa o batismo de fogo também, o Espírito Santo e com fogo. No dia de Pentecostes, Atos 2, capítulo 2. E todos falavam em línguas, como o Espírito lhes concedia. Tá? Línguas, pessoal, aquelas línguas ali, foi um dom que Deus distribuiu àquela gente para falar. Não era língua estranha, não. Foi um milagre, foi um milagre, foi algo milagroso, foi porque aquelas pessoas não falavam os idiomas que eles começaram a falar. E eles começaram a falar, mas idiomas naturais. Foi um dom sobrenatural, mas para expressar o natural. Porque as pessoas ficaram aterrorizadas. Eles falaram assim: como é que nós somos gregos, helenitas, não sei o que, mas e nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna. Então Deus fez acontecer aquele milagre, para que o evangelho, a mensagem do evangelho fosse falado para todas aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Amém? Era por volta de umas 5.000 pessoas que tinha quando Pedro falou nesse dia. 5.000 pessoas que tinha mais ou menos reunidas lá. E Deus fez essa maravilha porque através daqueles 120 que prevaleceram, eles foram batizados no Espírito Santo e com fogo. Eles foram imergidos com poder, porque quem tem Deus em si tem o quê? Tem poder, pessoal. Tem poder.
Quem tem Deus em si, quem tem o Espírito Santo em si, quem tem Deus em si, a pessoa tem Deus. Ela tem Jesus, ela tem o nome de Jesus, ela tem a fé em Jesus, ela tem a palavra nela, Jesus é a palavra. Ela tem o Espírito Santo e ela tem Deus, que Deus é o quê? Amor. Ela tem o Pai que é amor. Tem um Pai que é amor. Então ela tem Deus nela. Deus vive em mim. A pessoa vai falar, Deus vive em mim. Eu fui revestido de poder. É por isso que o Paulo ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabia que Deus estava quem? Estava nele. Ele falou, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em quem? Cristo vive em mim, ou seja, Deus vive em mim. A pessoa ela é capacitada para vencer os obstáculos da vida, para fazer os seus planos, os seus projetos e o quê? Ir em frente. Não deu certo hoje, não tem problema. Você tem um exemplo daquele Elon Musk. Aquele cara, ele gastou quase a fortuna dele todinha para poder lançar um foguete. Só restava poucos dólares, poucos mil dólares. E ele arriscou tudo, gastando quase a fortuna dele todinha, mas ele não desistiu, pessoal. Ele não desistiu. Ele foi e conseguiu, e hoje ele conseguiu quebrar a tese que fala que foguete não dá ré, pois o dele deu ré. O foguete que ele botou, fala no anúncio. Porque foi uma pessoa o quê? Determinada. Você imagina uma pessoa que é cheia do poder de quem? De Deus. Você imagina uma pessoa que é revestida do poder de Deus. Para essa pessoa, pessoal, não existe o quê? Não existe impossível para essa pessoa. Né? Não existem impossíveis. Possíveis desde que esteja de acordo com a palavra de quem? Com a palavra do Senhor, com a promessa de Deus. Amém? Porque tem coisas também que é impossível até para Deus. Ah, impossível para Deus? Sim, tem coisa que é impossível para Deus. É impossível que Deus minta. A própria Bíblia diz que para Deus é impossível que Ele minta. É impossível que Deus peque. Então há coisas que é impossível para quem? Para Deus. E aí você às vezes fala, só eu que não consigo, todo mundo consegue. Meu irmão, nós temos o quê? Limites também, tem coisas para nós que é limitado. Mas aquilo que promete, na palavra de Deus que promete que nós venceremos, você pode lutar que você vai o quê? Que você vai conseguir. Então veja bem, Jesus, a palavra diz que Deus quer que nós cheguemos à plena estatura do Filho de Deus. Ele diz assim, não precisa o discípulo ser maior do que o seu mestre. Basta que ele seja igual. Faça igual, seja que nem eu. Queira fazer como eu fiz. Fale como eu falei. Ande como eu andei. Jesus andou fazendo bem a todos. Ande como ele. Pense como ele. Ame como ele amou. E você vai estar dentro da tua santa e gloriosa palavra. Amém? Olha o que ele quer que você tenha quando ele receber esse poder. Olha o que você vai ter quando você permite com que essa segunda etapa da sua vida aconteça. Quando você agir que nem aqueles 120 que ficaram aguardando a promessa. Você se batiza nas águas e fala, agora eu vou aguardar a promessa. Eu vou jejumar, eu vou orar e vou permanecer firme na igreja para manter a promessa, porque eu quero receber o poder. Eu quero ser revestido de poder. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero estar inserido no Pai e no Espírito também. O Filho eu já aceitei, mas eu quero ter Deus completo na minha vida. Amém? Então é isso aqui que Ele quer que você tenha. No que nós vamos ler em Isaías 61, não é isso? É isso aqui. Olha o prazer que Jesus tinha quando Ele falou isso aqui. Olha só. Pai querido, Pai amado, fala ao nosso coração poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Olha só. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha o que Jesus falou. Jesus falou isso aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados,
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Para que ele nos escolheu? Para que haja uma reconstrução daquilo que estava destruído em nossas vidas, daquilo que tinha sido abalado. A vida familiar, a vida financeira, a vida sentimental, a vida espiritual, ele veio para isso, para que tudo isso seja o quê? Restaurado em nossas vidas. Em nossas vidas. Ele diz mais: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros sairão, serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e a sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles fareis aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita de quem? Olha só, pessoal, que maravilha. Olha o que Jesus fala, pessoal. Por isso que as pessoas falam: fulano é crente, é da igreja. Olha, você é crente, não é? Sou. Você é reconhecido aonde? Qualquer problema você passa. Não, meu pai é crente, minha mãe é crente, meu irmão é crente, eu sou crente. Você é reconhecido no trabalho. Eu estava vendo o meu filho, ele foi lá e o patrão, um dos patrões dele foi lá na empresa e estava lá passando um problema lá. Ele foi lá pedindo um conselho às pessoas, funcionários. E o meu filho foi lá e falou de Jesus para todo mundo lá na empresa. E o patrão dele foi e falou: olha, eu fiquei muito feliz que estivesse alguém aqui na minha empresa e falou de Jesus. Ele não precisava estar falando para todo mundo que era de Jesus. A Bíblia está falando que nós seremos reconhecidos pelas nossas atitudes, como andamos, como falamos, como respeitamos todo mundo. A nossa índole, o nosso caráter, de não querer trapacear ninguém, de não querer prejudicar ninguém, de querer sempre ajudar as pessoas. E vos chamarão família bendita do Senhor, e vos reconhecerão. Ele veio para que nós chegássemos a esse estado. Sereis sacerdote do Altíssimo. Restaurarão os lugares antigamente assolados, aquelas áreas da nossa vida que era uma desgraça. Deus dá condição que a gente venha recuperar tudo. Amém, pessoal? Ser diferente do que era, ser restaurado realmente. Ele diz mais, olha: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva
que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Ele fala: eu vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça porque o Espírito dele se manifestou nele, estava se manifestando aqui. O Senhor me ungiu para pregar boas novas quebrantadas, para libertar os cativos, para que tudo isso aqui de bom aconteça na nossa vida. E quando Jesus, ele já foi, ele está sentado em glória ao lado do Pai. Mas agora, nós que recebemos o batismo com o Espírito Santo e com fogo, sobre nós está essa responsabilidade agora de libertar os cativos agora. De pregar boas novas aos quebrantados, aos cativos. É a igreja, ele diz: ide para a igreja, ide. Ide, vão, preguem, falem, libertem. Você vai encontrar pessoas oprimidas, libertem essas pessoas. Libertar como? Você vai libertar essa pessoa de uma ideologia, de uma fé falsa, de uma religião falsa. Você vai libertar essa pessoa de um pensamento errôneo que ela teve, que ela aprendeu. Mas a pessoa não tem culpa, ela aprendeu com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Aprendeu uma religião que ela nem sabe o que é às vezes, mas ela segue porque ensinaram ela assim. Mas a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No dia que você falar a verdade para essa pessoa, pregar Cristo para ela, pregar isso aqui para ela, pregar o que o João Batista fez, essa pessoa vai começar a pensar: poxa, peraí, não é bem assim do jeito que eu pensava. Peraí, tem um fundo de verdade nisso. É ou não é? Tem um fundo de verdade nisso. Jesus não ia mentir. Jesus não ia descer no céu. Jesus não ia vir em carne para mentir aqui na terra para nós. Jesus não ia falar que existiria uma condenação se não existisse. Ele falou que claro que existe, que vai existir. Se existe salvação, existe condenação. Existe condenação. E será salvo. Por que será salvo? Por que está no futuro? Não está no presente e no passado. Será no futuro. Porque depois que tudo isso acontece, vem a santificação que nós temos que seguir. Você nunca, quando você se batizou nas águas, quando você foi batizado no Espírito Santo e com fogo, você está na presença de Deus, você nunca olha assim: Deus, santifica a minha vida. Nunca faça isso, nunca faça isso. Ah, eu vou fazer um jejum para me santificar. Nunca faça isso. Porque Jesus Cristo, quando nós nos entregamos de fato e de verdade a Ele, que nós nos batizamos, que temos o Espírito Santo, que temos o batismo com fogo no Pai também, você já foi perdoado, você já foi lavado, você já foi purificado, você já foi santificado. Então o sangue de Cristo é quem nos perdoa e que nos santifica. Não existe segunda santificação. Não existe segunda santificação. Não tem como você ser santificado duas vezes. Nós somos justificados uma vez. Nós somos justificados uma vez. Nós somos santificados para sempre em Cristo Jesus, no sangue dele. O sangue dele. O sangue dele não pega a validade. Se uma vez ele foi derramado por você, você aceitou e ele está sobre a tua vida, ele nunca perdeu o quê? A validade. Só se você o quê? Só se você abandonar. Só se você abandonar. Se você abandonar, se você se afastar dele, se você rejeitar, aí Deus não vai poder o quê? Fazer o quê? Não fazer nada. Mas você, a Bíblia diz assim, segui. Olha só. Seguir a santificação. Você tem que seguir a santificação. A santificação significa perfeito? Não. A santificação significa separado. Separado. Se você falar assim: Pai, me santifica, você está querendo que Jesus te separe de novo do mundo das trevas de novo. Você não está nas trevas agora. Quando diz que ele nos resgatou do poder do império das trevas, ele nos santificou, ele nos tirou de lá e trouxe para o seu reino de quê? De luz. Para o seu reino de luz. Aí ele diz: olha, eu separei vocês, eu tirei vocês lá do mundo do pecado, separei vocês do mundo das trevas
Agora você tem que permanecer aqui e continue andando na minha presença. Segui a santificação, porque sem a qual ninguém verá quem? A Deus. Se voltar para as trevas, não vai ver quem? Não vai ver a Deus. Só verão a Deus. Quando a gente fala verão a Deus, é ver vai ser no dia que vai ser revelado o mistério da divindade. Vai ser no dia que você vai contemplar a glória do Pai no Filho. Porque muitos não vão. Você vê, aqueles que não foram santificados, que não seguiram a santificação, eles não verão a Deus. Eles não verão a glória de Deus. Eles não verão o mistério que vai ser revelado, a glória do Filho. Eles não verão. Eles vão se encontrar somente com Jesus no trono branco. Jesus vai julgar, vai condenar e vai lançá-los para a condenação eterna. E depois que vai haver o quê? A contemplação da divindade, pessoal. Os que seguiram a santificação, que vão ver, vão contemplar a glória. Vão contemplar Jesus sendo todo glorificado, assumindo todo o poder de tudo. Ele vai se render ao Pai. Pai, estou aqui, Pai. E o Pai vai vir e vai habitar no corpo dele. A glória do Pai vai habitar em Jesus, no corpo de Jesus. E o Espírito Santo vai estar em quem? Em nós. Porque o Espírito Santo está em nós para sempre. Para sempre. Aí por isso que Jesus falou assim: naquele dia sabereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Olha que coisa mais, né? Então nesse dia, você que segue separado do mundo, você que vai seguir separado do mundo, das coisas do mundo, do pecado, do mundo, você vai ver a Deus. Você vai ver a Deus. Você que seguir a santificação, você que foi separado e falar assim: eu vou me manter separado para Jesus. Eu fui separado para Ele, eu vou continuar servindo, eu vou continuar adorando, eu vou continuar caminhando na presença dEle, até o dia de eu receber a minha coroa de glória. Amém, pessoal? A coroa da vida das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, existe essa sequência, pessoal. Às vezes a pessoa pensa que se batizou nas águas, acabou, está tudo bem, está nada, falta muita coisa. Às vezes pensa que se batizou no Espírito Santo, está ingerido no Pai, falta muita coisa, falta você seguir ali, ó, firme na presença de Deus. Por todo o que for fiel até o fim, será salvo. O que for fiel até o fim, herdará a coroa da vida. E você não quer perder isso. O apóstolo Paulo ele diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. Quando tomava-se a coroa do rei, era sinal de derrota total. Tomava-se a coroa do rei, olha só, do rei vencido, de vergonha. Diante dos mais que estavam rendidos lá, pegava-se a coroa. Vinha um servo do rei, tirava a coroa do rei, e ele ia, colocava a coroa do derrotado. Satanás faz isso na vida daqueles que desistem de Cristo. Quando Paulo disse: cuida, vigia para que ninguém tome a tua coroa, é para que o diabo não chegue em você, você derrotado, ele faça isso, ó. Tira a tua coroa e coloque na cabeça dele, como fala assim: eu venci, você agora é meu escravo. Quando o rei fazia isso, o servo tirava a coroa do rei, o rei colocava a coroa do que foi vencido na cabeça dele, como fala que agora eu que sou rei sobre você. E ia lá, pegava e colocava o pé sobre o pescoço do vencido assim. Que humilhação, pessoal. Colocava o pé sobre o pescoço. Ou seja, você está pisado. Olha só, pessoal. Você está pisado. E a Bíblia diz o quê? Os que se afastam do Senhor serão envergonhados e terão seus nomes escritos aonde? No chão, serão envergonhados. É isso que ele está dizendo também. Aí o rei pegava, aí às vezes matava, ou então às vezes prendia, ficava lá preso. Às vezes matava, depois matava. Quando vencia, matava. E levava a coroa daquele rei e colocava na casa da joia dos reis. Com prazer, mais um que eu venci. Assim Satanás, por isso que o Paulo falou: guarda o que tu tens. Cuida para que ninguém tome a tua coroa. Cuida para que Satanás não te vença, para que Satanás não venha pisar você, para que Satanás não venha tirar a tua honra,
para que Satanás não venha tirar o lugar de realeza que você tem. Reis e sacerdotes, você tem uma coroa. Espiritualmente você tem uma coroa. Você não vê, mas ele está dizendo assim: reis e sacerdotes do Senhor. Espiritualmente você já está coroado. Você tem uma coroa de honra, como uma pessoa que faz parte da realeza celestial. Você não pode se deixar vencer. Você não pode se deixar vencer pelo derrotado. Não podemos, pessoal. Não podemos. Temos que permanecer caminhando em frente. Cada um tome a sua decisão. Pastor, eu não sou batizado, eu vou querer me batizar. Pastor, eu não tenho o Espírito Santo, eu não vou sair da igreja, eu vou prevalecer buscando o Espírito Santo, porque eu quero ser batizado, eu quero Deus completamente na minha vida. Eu fui batizado, graças a Deus, eu vou seguir a santificação por toda a minha vida, até eu herdar a vida eterna junto com meu Deus. Tá bom, é este o propósito. É este o propósito que temos que ter, pessoal. E não permitir com que nada venha tirar esse foco. O foco da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? É no dia encontrarmos com Ele, pessoal. Encontrarmos com Ele, contemplar a beleza da sua santidade, poder abraçar. Eu sempre falo isso, eu falei, quando chegar no céu, Deus, eu sei que eu não sou digno disso, mas aqueles querubins, aqueles serafins, tem que ficar muito atento lá comigo. Porque eu sou capaz de sair da frente e correr em direção ao Senhor Jesus para dar um abraço nele. Para dar um abraço nele e falar, eu amo o Senhor. Dar um abraço no meu Senhor e no meu Salvador. E dizer o quanto eu te amo. Porque não existe nada mais precioso do que o que Ele fez por nós, nos salvando da condenação eterna. É como se já tivessem destinado um povo que andava em trevas e na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, eu cheguei para levar vocês nessa condição, porque eles já estavam caminhando em trevas. O mundo está em trevas, caminhando pelo vale da sombra da morte, caminhando em direção à perdição. E Jesus veio para colocar um ponto final e nos tirar dessa condenação. Amém, pessoal? Nos tirar, não. Eu vim salvar vocês, porque o homem não tem condição de se salvar por si mesmo. Somente aceitando a salvação através do nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Glória a Deus, pessoal. Você entendeu a mensagem essa noite, pessoal? Entendeu porque essa mensagem falou ao nosso coração. Nós vamos orar no poderoso nome de Jesus e você vai... O degrau que você está, a situação que você está, você sabe. Você vai falar com Deus. E você vai almejar um passo além deste que você está, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está em casa, meu boa noite. Que Deus te abençoe. Tome uma atitude também em direção a Cristo. Busque a presença de Deus. Se aproxime do Senhor, porque Ele tem pressa em te salvar, em te dar vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no coração, fecha os olhos. Aleluia. Fecha os seus olhos. Você sabe a tua condição. Não tem ninguém que conheça aqui na terra você.